Pai, Senhor Jesus, amados e amadas, amém? Vamos estar dando continuidade aos áudios respostas para suas perguntas com a missionária Ana Cristina, amém? Vamos estar falando sobre razões para curar, né? As razões que Jesus teve e também nos deixou para que estejamos curando, amém? Estávamos falando ali ontem sobre a passagem de Lucas, capítulo 5, verso 21, aonde Jesus demonstra ali o teu poder, né? O poder tanto para perdoar quanto ali ele mostrou aos escribas e os fariseus, né? O poder que ele tinha para curar e fazer ali aquele aleijado a andar, amém? E neste momento vamos estar aprendendo as razões que Jesus nos mostra durante os evangelhos, qual que são as razões para haver a cura, amém? Primeiro, querido, a compaixão, né? Os evangelhos ali mostram que uma das razões da cura dos enfermos no ministério de Jesus estava em sua capacidade de demonstrar compaixão ali, né? Que essa passagem, vamos estar neste momento, você que está na tua casa, pegando a tua Bíblia e está abrindo ali o livro de Lucas, né? O livro de Lucas ali para estarmos lendo esta passagem, Lucas capítulo 5, verso 12, né? Aonde ali está registrado esta passagem, amém? Verso 12, Lucas capítulo 5, verso 12, né? Ao 13, queridos, né? Irmãos, você que está ouvindo este áudio, esteja acompanhando com as leituras, amém? Aqui em Lucas capítulo 5, verso 12 ao 13, né? Para a honra e a glória do Senhor, nos diz desta tal forma. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem me podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. A lepra, querido, para quem não sabe, era uma doença temida, porque além de não ter cura, alguns tipos eram altamente contagiosos, né? Naquela época ali, a lepra trazia consigo grande rejeitação social e às vezes até mesmo abalo emocional para o doente, né? Semelhante ao que a AIDS provoca em meios de muitas pessoas hoje, né? Os sacerdotes ali monitoravam a doença, banindo o leproso na fase contagiosa da doença, né? Para prevenir a expansão da infecção e também readmitindo aqueles que a lepra regredisse, né? Pelo fato de a doença destruir as terminações nervosas, os leprosos ali frequentemente feriam os dedos das mãos, dos pés, o nariz e as orelhas, sem perceber, né? Esse homem acometido da lepra encontrava-se ali em um estágio avançado da doença, né? Sem dúvida, havia perdido grande parte do tecido do seu corpo, né? Podemos imaginar desta tal forma, né? Ainda assim, ali, ele creu em Jesus, ele creu que Jesus poderia curá-lo. Ele creu que Jesus curaria ele, né? Completamente. E foi abençoado através da fé e da credibilidade que ele deu ao nosso Senhor. A lepra ou a hanseníase ainda hoje existe, né, ainda hoje, em uma forma menos contagiosa, que pode ser tratada pela medicina, mas naquela época não havia, né, tratamentos. Os leprosos ali, eles eram considerados intocáveis, porque as pessoas temiam contrair a doença, né? Era uma rejeitação ali, né? Contudo, Jesus Cristo estendeu a mão e tocou esse leproso para curá-lo, né? Podemos perceber que o leproso chega até Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres. Ele não falou assim, você tem que me curar, né? Ele usou de íntima compaixão o Senhor. Ele demonstrou a Jesus, né, que Jesus não era obrigado, né, a curá-lo, mas que se fosse da vontade do Senhor curar, que o Senhor curasse. E Jesus disse: eu quero. E no mesmo instante, Jesus estendeu suas mãos, né, tocando sem ter medo. Ele não teve medo, né, e curou aquele homem. Podemos considerar
intocáveis ou repulsivas certas pessoas, queridos, doentes, ou às vezes a gente pode achar inválidas, né? Mas, queridos, não devemos ter medo de estender a mão e tocá-las com o amor de Deus, né? Nós não devemos ter medo de estender a mão àqueles que realmente necessitam. E por causa dessa passagem vamos estar lendo, né? Vamos estar estudando cada dia mais. Você sabe o que significa compaixão? É uma pergunta que eu também me faço e eu vim estudar por curiosidade. Eu quero compartilhar com você. Você sabe o que significa compaixão? Segundo ali o dicionário Hovis, né, significa sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outro, né? Acompanhado de desejo de minorá-la. Jesus se identifica, querido, com o sofrimento humano, né? Ele cura as enfermidades. Eu falo com toda a convicção, Jesus, ele cura as enfermidades. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para todo sempre, porque ele é o Deus, ele é o misericordioso, que também se encontra essa passagem em Marcos capítulo 3, verso 5, né? E ali também em Mateus capítulo 20, verso 34. E você, querido? E eu? Diante dos enfermos e necessitados, nós temos mostrado compassivo ao nosso próximo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nossos corações sejam repletos de compaixão pelo próximo. E o segundo mais lindo item que vamos dizer, né, sobre as razões de curar. A manifestação messiânica, né? Lucas ali registra em uma de suas visitas ali à cidade de Jericó. Jesus teve um encontro com um mendigo cego, né? Lá em Lucas capítulo 18, versos 38 a 42, que é esta passagem muito maravilhosa do Senhor, né? O relato ali, ela nos revela outra razão para as curas no ministério de Jesus, né? A revelação da sua natureza messiânica, porque ele era o Messias, né? Ele é o Messias, ele é Jesus, filho de Deus. O título Filho de Davi, usado pelo mendigo, era uma clara alusão ao Messias prometido, como mostram, né, outros textos bíblicos, também lá na passagem de Mateus, capítulo 1, verso 1, né, Mateus capítulo 12, verso 23 e Mateus 22, 42, né, era uma atribuição ali do Messias curar os doentes, que esta passagem também, esta afirmação se encontra lá em Isaías, capítulo 61, verso 1, e Lucas, capítulo 4, verso 18, né? De acordo com Mateus, ali, o Messias tomou sobre si todas, né? Sobre si ali toda a autoridade, como é que eu posso te dizer? Ele levou sobre si toda a autoridade, ai, Senhor, basicamente as nossas doenças, né? Ele levou sobre si tudo aquilo, todas as doenças, todas as dores, todas as enfermidades, né? Porque isso já estava revelado lá na profetização, lá na revelação em Isaías, capítulo 53, verso 4 ao 5, e também está citando em Mateus 8, 14 ao 17, né? E a autoridade para curar? Da onde vinha esta autoridade? Da onde vem esta autoridade até hoje? A autoridade recebida. Lucas, ele, mais do que todos os outros evangelistas, associa a pessoa do Espírito Santo ao ministério de cura de Jesus, né? Lucas capítulo 4, verso 16 ao 18. O texto ali de Lucas, ali no capítulo 5, verso 17, diz que antes da cura do paralítico de Cafarnaum, a virtude do Senhor estava com ele para curar, né? Lucas capítulo 5, verso 17. A palavra virtude, do grego, né, dinamis, do grego diz dinamis, é a mesma usada em Atos ali, capítulo 1, verso 8, para se referir ao poder do Espírito Santo, né? Dimanis é o poder do Espírito Santo para realizar grandes milagres, né? Jesus curava os enfermos porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. Toda a autoridade estava sobre ele. Esse é um fato relevante na teologia de Lucas, né? Ele ali retrata ali Jesus como sendo cheio do Espírito Santo. Lucas
capítulo 4, verso 1. Jesus vivia no Espírito, né? Não sobre a carne, mas sobre o Espírito, né? Capacitado por esse mesmo Espírito para realizar milagres e também para curar os doentes, né? Lucas capítulo 4, verso 14 e Lucas capítulo 5, verso 17, né? Então, meu querido, nós como filhos, né, do Senhor Jesus, também devemos permanecer em espírito e em verdade, buscá-lo de espírito e verdade, para que em nome de Jesus possamos curar. Com o nome de Jesus, tudo seja feito para a glorificação de Jesus, tão somente para Ele, porque para Ele é digno de toda glória, para todo sempre. Amém, né? Jesus não apenas demonstrou ali o poder sobre as doenças e enfermidades, mas também sobre a própria morte. Amém? E quem é que tem o poder sobre a morte, né? Quem é o homem que tem poder? Mas Jesus, sendo Filho de Deus, ele tem o poder. As curas realizadas ali por Jesus, né? As curas de Jesus eram distintas das curas realizadas pelos profetas ali do Antigo Testamento, né? Que dependiam da oração a Deus. E Jesus, como estava interligado, né? Jesus, como ele estava sempre em espírito com o Pai, ele, aonde passava, realizava as curas, né? Nós estamos nesta mesma forma, dependemos hoje também, né? Das orações a Deus para curar, né? Porque oramos e permanecemos em santidade para que o Espírito de Deus, né, habite em nós e assim nós venhamos também conseguir ajudar o nosso próximo, né? Ou ali em 2 Reis, capítulo 4, verso 32 ao 35, relata ali sobre os Antigo Testamento ali, sobre os antigos profetas que dependiam de oração a Deus, né? Um dos primeiros cristãos que curavam usando o nome de Jesus, lá em Atos, capítulo 3, verso 6, né? Jesus curou as pessoas, queridos, por sua própria autoridade, né? Lei ali sobre a tua própria autoridade, porque o nome de Jesus ele é sobre todos os nomes, amém? Para a honra e a glória do Senhor Jesus, e que você venha para a honra e a glória do Senhor também, crer nesse Deus maravilhoso, que cura, que liberta, que transforma e ainda te dá vida eterna, de graça e pela misericórdia e o amor de Jesus Cristo, amém? Tenha uma ótima noite abençoada na paz do Senhor Jesus Cristo.